um grande desafio aqui no Brasil, que é a umidade e temperaturas não bem marcadas. A oliveira gosta de solos mais pobres e de regra. Então, assim, temperaturas bem marcadas, solo empobrecido, pouca umidade. E aqui a gente tem praticamente tudo ao contrário. Muita abundância também aqui. E o nosso solo é muito rico, a gente tem uma umidade elevada, a gente tem esse solo encharcado pelas chuvas. Então, o grande desafio do produtor aqui no Brasil é empobrecer o nosso solo. A cultura é a expressão da vida. Com as aspas de Mário de Andrade, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Fio invisível que nos conduziu dos primórdios aos dias de hoje. Foi a moeda de troca entre romanos, remédio para os gregos e símbolo da vida eterna para os egípcios. Era a essência que acendia casas e templos, fazia impérios prosperarem e conectava judeus, muçulmanos e cristãos. Mas nem tudo são flores. As mais de 2.000 variedades de azeitonas que habitam suas moradas milenares, as oliveiras, são peças de resistência a temperaturas e temperamentos extremos, pendulando entre idolatria e perseguição e quase sucumbindo às tentativas de extermínio. Em Minas, só em 2008 será extraído o primeiro azeite na fazenda experimental da Epamig, em Santa Maria da Fé. E hoje o Brasil começa a se destacar no cenário mundial com blends premiados que refletem a riqueza da nossa persistência. Em parceria com o café, se complementam nas colheitas e testam a teimosia dos céticos. A moagem da azeitona em lagares é um processo ancestral e ecoa em tempo repleto de memórias e tradições familiares. E a Ana Belotto, sommelier de azeites, comunicadora e antropóloga da alimentação, está há mais de 20 anos embebida no universo da olivicultura, onde cada colheita é marcada por rituais que estão mais para a montanha-russa de sentimentos, combinando expectativa, frustração, convivência e euforia. Em sua jornada, ela nos ensina que o azeite é mais do que um ingrediente. É uma experiência sensorial que eleva o simples ao sublime, transformando refeições em longevidade e poder cultural. Um dos frutos do seu trabalho é o completíssimo livro Azeite-se, Histórias, Curiosidades e Receitas. Oi, Ana. Olá. Tudo bem? Muito obrigada por essa apresentação. Eu que te agradeço aqui. Vamos falar de coisa boa. Obrigada pelo convite também. Vamos azeitar bastante essa janela. Bora, deixar ela assim, exaltar o sabor que ela tem, né, Ana? Justamente. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. A gente está tentando, né, de hoje conversar, né? Verdade, as agendas se casaram e eu fiquei bem feliz por isso. Muito obrigada pelo convite. Que bom. E só para quem está nos ouvindo e não está nos vendo, hoje tem direito à degustação. Estamos chiquíssimo aqui com azeites premiados, azeites mineiros, doce de leite, enfim. Vamos azeitar bastante aqui. A intenção é mostrar um pouco da versatilidade desse produto e entender um pouco mais sobre o azeite, esse alimento que faz parte do nosso dia a dia, das nossas mesas cotidianas, mas que às vezes a gente não tem tanto acesso à informação e é muito rodeado de mitos, de curiosidades e dúvidas. Então, é sempre um prazer e uma paixão falar sobre azeite de oliva. Dá para ver nos vídeos, nos seus passeios e no livro que essa paixão sua aí. E, de novo, te agradeço por essa conversa e vamos abrir uma janela lá para milênios, talvez, atrás. Verdade, 8.000 anos atrás, 8.000 anos atrás. Na verdade, o azeite, ele tem essa história muito cativante, porque realmente ele atravessou literalmente por 8.000 anos, que foi realmente datada a primeira produção de azeite, de uma maneira ainda muito rudimentar, em que o azeite era usado até mesmo para combustível, e para acender lamparinas e como remédio. Então, a partir de 5.000 anos antes de Cristo, que a gente tem esses relatos do azeite como uso culinário. Então, o azeite, mais do que esse uso culinário, ele também tem essa função de combustível, de lamparinas, de acender lamparinas, e também de cosméticos, e também de remédio, e também, com certeza,
para azeitar a mesa com um bom fio de azeite. E fora do âmbito espiritual também, né? Parece que os egípcios usavam muito nos processos de embalsamento, né? Sim, sim. Eles utilizavam para esses rituais e também muito para essa questão a oliveira, ela tem um simbolismo muito grande. A oliveira, ela é uma árvore que precisa de 5 a 10 anos para começar a produzir. Ela tem os seus ciclos muito bem marcados, então ela nos ensina, na verdade, a respeitar os tempos. Legal. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de espera entre um ciclo e outro. E esse tempo de espera e essa longevidade, porque ela vai durar aí mais de 1000 anos e produzindo, nos ensina muitas coisas. Então, é algo que é um simbolismo muito grande de prosperidade, porque o fruto pode ser tanto alimento, a azeitona pode ser o seu alimento, ou dessa azeitona você tem um azeite, você pode produzir o azeite, então já tem um outro alimento, ela te dá o alimento que pode inclusive aquecer a sua casa, ou acender a lamparina, ou realmente ser o combustível da casa. É o seu remédio, porque ele faz vários assim, benefícios nutricionais, e também traz sabor para a sua vida. Uhum. Então, a oliveira, ela atravessa esses tempos com essa simbologia muito marcada de união, prosperidade, paz. Não à toa, a pomba leva o ramo de oliveira para sinalizar realmente que há esperança e que há vida. Então, tem essa sensação de esperança, de prosperidade, de união. E não à toa também, o ramo de oliveira é o simbolismo máximo das Olimpíadas. Você recebe um ramo de oliveiras. A ONU tem o ramo de oliveira como principal elemento de marca, né, de logomarca da ONU. Então, assim, a gente tem a oliveira muito bem representada quando tem esses simbolismos de prosperidade, esperança, união. E é impressionante porque quando a gente, principalmente agora que a gente teve um processo de pandemia em que a gente teve que ser resiliente, a gente teve que mostrar força que às vezes a gente nem sabia que tinha. E a oliveira mostra muito isso. Ela nos desafios de temperatura, enfim, todos os desafios que ela encontra no campo, que acontecem milhões de desafios, ela contorce o tronco. Ah, é? Ela contorce o tronco para que dali, na verdade, ela não vai se desmembrar, ela não vai morrer. Ela contorce como força e resiliência, e dessa força saem os frutos. Que loucura, gente. Não então, sabia ela disso. mostra essa resiliência, essa força, além de ser muito feminina, porque a oliveira, a essência dela é feminina. A deusa Atenas, na mitologia grega, criou a oliveira como presente aos homens. E dessa árvore, você tem também o seu sustento, que é a azeitona, o azeite, como a gente comentou aqui agora há pouco, que são várias funções, inclusive de combustível, remédio, alimento, mas também das folhas. Você consegue também tirar um pouco de antioxidantes, que faz bem para a saúde, e também a madeira é altamente combustível. Então, a essência realmente da oliveira é feminina, traz realmente esse aconchego feminino, essa questão também muito de elos femininos numa cultura agro. Sensacional. Ana, e uma coisa que me chamou a atenção no seu livro, que as pesquisas que eu fiz sobre esse traçado histórico que você faz, muito bem feito, em relação, né, da sociedade com a oliveira em si, é que tem esse lado positivo, mas ela também vira umas vilãs, ela vira uma moeda de troca e foi até vítima de quase dizimação, né, nas cruzadas. Queria que você contasse um pouco por quê, assim, é um poderio cultural, isso eliminar uma oliveira ou uma plantação de oliveira significa eliminar uma população? Da onde que surgiu essa É muito interessante porque nos povos mediterrâneos eles plantam as oliveiras com esse sinal de prosperidade, de esperança. Não à toa, por exemplo, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, os colonizadores portugueses trouxeram as oliveiras, as primeiras mudas de oliveiras, eles plantavam do lado das igrejas,
justamente com essa função de união dos povos, de prosperidade, de esperança. E para alguns povos, principalmente ali da África, eles utilizam como algo de familiar. Então, o familiar, ele tem a sua oliveira plantada quando nasce. Então, em algumas guerras, infelizmente, eles não chegavam a matar a pessoa. Tá. Ele cortava a oliveira porque aquilo era um simbolismo da vida dele. Gente. Então, isso é realmente uma história mais trágica, mas mostra realmente esse simbolismo muito grande que as pessoas têm, que esses povos têm, diante dessa cultura da oliveira, essa cultura do azeite, que vem atravessando aí já milhões de anos. Então, é algo interessante porque para a gente aqui no Brasil é ainda algo muito recente. A gente consumia até 20 anos atrás um óleo composto como azeite. E é natural a gente ter essa confusão, a gente não tem esse elo muito, muito grande, porque realmente o Brasil, ele não tem o clima do Mediterrâneo. Então, para a gente é um grande desafio hoje, que está dando super certo, produzir azeites no Brasil. E essa cultura que a gente vai realmente conhecendo e vai trazendo para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Porque o azeite é muito mais do que um alimento. É um simbolismo muito grande e por isso que ele vem atravessando várias guerras, várias batalhas. E, claro, foi moeda de troca e moeda comercial. Realmente, as brigas greco-romanas, quem ganhavam talhões de azeite. Olha isso. Então, eles precisavam vender aquele azeite para realmente voltar como moeda financeira. E aí eles começaram realmente a expandir a expansão greco-romana para as civilizações. E aí você vende esse azeite para que ele perdure, né? E para que ele realmente vire uma moeda financeira. E muito facilmente armazenável, dura muito tempo, né? Ou ele envelhece ou não? Ele envelhece. Tá. Na verdade, o azeite bom é o azeite fresco. Olha. Não existe o azeite de guarda. O vinho, sim. O vinho, ele pode envelhecer e melhorar com o tempo. O azeite, não. O azeite, ele não estraga, mas ele vai deteriorando. E o que a gente quer é o frescor do azeite. Esse frescor do azeite são dos azeites mais jovens, dos azeites ou recém-produzidos ou recém-envasados. Então, a gente quer o máximo de expressão, tanto de sabor, de aroma, mas também de benefícios nutricionais desse alimento. Então, quando me perguntam qual é o melhor azeite do mundo, e sempre me perguntam isso, eu acho que é a pergunta que eu mais escuto, é justamente essa. O melhor azeite do mundo é o azeite fresco. A palavra azeite vem do azeite, do árabe, que significa suco de azeitona. E como qualquer suco, quanto mais fresco, melhor. Maravilhoso. E tem dois elementos que você traz, né? Eu aprendi com você nessa semana que eu passei investigando sua vida, né? Sobre o que determina uma qualidade do azeite, além da acidez. É a picância e amargor, né? Isso. A gente tem um mito, na verdade, de escolher o azeite pela acidez. Não devemos escolher o azeite pela acidez, e sim pelo seu frescor. Então, muito mais importante você se atentar à data de validade e à data de invase, para você ter um azeite mais fresco, porque esse azeite mais fresco vai te trazer sabores, aromas, benefícios nutricionais e vai engrandecer as suas receitas. Nesse caso, o azeite fresco é o que eu sempre indico. E, na verdade, assim, tem alguns elementos que eu dou dicas, porque sempre é muito difícil, às vezes a gente não pode experimentar igual a gente vai experimentar aqui um azeite, na hora da compra. E o que eu indico? Vidro escuro, porque o azeite tem 3 inimigos: o ar, a luz e o oxigênio. Então, a gente tem que blindar o azeite desses 3 inimigos do azeite. Como que a gente faz isso? Vidros escuros, para que a luz não afete o azeite. Sempre muito bem vedado. Então, assim, as embalagens, as garrafas, sempre muito bem vedadas,
para que o oxigênio não entre. E o calor, por mais que o azeite aguente altas temperaturas, e é um mito que as pessoas carregam que não pode aquecer o azeite, pode aquecer o azeite, não deixar a garrafa, por exemplo, próximo do sol, da luz solar, próximo da churrasqueira, próximo do fogão. O pânico da azeitóloga é encontrar uma garrafa. Das pessoas que estão organizando ali, né? É encontrar uma garrafa de azeite do lado do fogão, com aquele calor, porque a primeira coisa que se perde vão ser os voláteis, que é o aroma. Então, a gente tem sempre essa tríade. Frutado, ou seja, são esses aromas frescos, e sempre vai ter que remeter a algo fresco, como verdura, como frutas frescas, oleaginosas, algo fresco. E picância e amargor. Então, se não tiver picância e amargor, principalmente em paladar, porque esses atributos a gente sente em paladar, desconfie desse azeite. Porque o amargor e a picância, eles vêm justamente de uma azeitona saudável. E como eu comentei, é o suco de uma fruta. Então, não adianta você ter uma azeitona saudável. É óbvio que ele vai refletir nesse azeite. Então, ele vai refletir em amargor, em picância. E essa picância e esse amargor são os fenóis. E isso vai, na verdade, trazer para a nossa saúde os antioxidantes. Então, ele vai proporcionar esse benefício nutricional que a gente tanto agora foca, que é a saúde, e temos que focar realmente na nossa saúde, e ainda ser saboroso. Maravilhoso. Então, a gente tem que ter sempre essa tríade: amargor, picância e frutado. E a gente tem sempre que ter essa atenção para a gente escolher esse azeite, podendo degustar. Não podendo degustar, garrafa escura, data de invase mais recente, ou a produção mais recente, manter sempre bem vedado. Caso você utilize uma azeiteira transparente, utilize no máximo para 3 doses, para realmente 3 refeições, para você não deixar aquele vidro transparente, o azeite em contato com aquela luz. Legal. Porque ele vai oxidar. E quando ele oxida, ele vai para atributos negativos, como mofo, ranço, algo que não vai ser tão agradável em paladar. O próprio olfato, ele já te diz, assim, né? Um pouco sobre esses alarmes, assim, né? Mas é um treino. Eu brinco que a gente tem que ter sempre essa curiosidade de entender novos aromas e de montar a nossa biblioteca olfativa. Legal. A gente tem que ter essa curiosidade para montar essa biblioteca olfativa, para quando a gente perceber, por exemplo, um tomate verde, a gente já ter isso catalogado. Qual que é a diferença de um aroma e de um aroma de um tomate verde para um tomate maduro? De uma maçã verde para uma maçã madura? Você usa muita coisa da maçã também, né, aqui no livro, né? Porque a maçã é o que a gente usa para limpar o palato. Em concursos internacionais que eu sou jurada, a gente utiliza a maçã para limpar o palato. Então, entre um azeite e outro, a gente come uma fatia de maçã para limpar o palato e seguir para o próximo azeite. Mas a maçã, ela é uma referência muito de aromas e de sensoriais, de notas sensoriais em muitos azeites, em muitas variedades de azeite. Como você disse na introdução, são mais de 2.000 variedades de azeitona. Então, assim, dizer que a gente poderia ter mais de 2.000 azeites monovarietais, feitos só com uma variedade. Que loucura. Fora os blends, que depois você vai me contar um pouco, né? Fora os que blends. Demais, gente. Então, assim, é muito interessante porque essa biblioteca olfativa é muito importante. E não apenas só para o azeite. Eu acho que hoje a gente está conhecendo e tendo acesso a bons cafés, a bons chocolates, cervejas artesanais e ao azeite também, vinhos, né? Também que a gente... eu brinco que o vinho abriu muito caminho para o azeite, para esses produtos também mais artesanais e premiums, porque a gente começa a entender o que está por trás de uma garrafa de azeite. Sim. É mais ou menos o que eu conto no livro da Azeite, que são esses desafios, são desafios, mas também que têm os seus momentos gloriosos, mas que é um desafio de 1 ano. A safra do azeite é anual. Então, na verdade, é uma tentativa e um erro
muito grande, de muito risco, de tempo, de risco emocional, de risco financeiro também para o produtor. Então, é algo que a gente tem que valorizar, porque a gente precisa de 10 quilos de azeitona para se produzir 1 litro de azeite. Então, sempre me falam, Ana, o azeite está caro, o azeite está caro. Já ia te perguntar isso aí. Mas aí é o que mais eu escuto agora recentemente. O azeite está caro, o azeite está caro. E eu falo, realmente, se você pensar no desprendimento financeiro na hora da compra, um azeite de R$50, R$70 é um valor elevado. Mas quantas refeições esse azeite vai durar? Quais são os benefícios nutricionais que esse azeite vai te proporcionar? E eu sempre falo assim, e o refrigerante? Que uma latinha de refrigerante custa R$10 e não te traz quase nada ali, né? de benefício nutricional. Que você toma ali por 5 minutos e paga R$10. E assim, até, sei lá, cosmético, né? Assim, as pessoas investem muito em creme para pele, né? E são caros também, né? Sim, E é mais um hábito sim. mesmo de entender o azeite, como você disse aqui, como remédio, como cosmético, como né, um E ele elixir, traz, né? ele traz mais benefícios do que o sabor. São benefícios nutricionais que vão fazer realmente a parte cardiovascular, gastrointestinal. Há estudos avançadíssimos do azeite para a diminuição dos riscos de Alzheimer. Demência, eu vi também, A eu estava lendo sobre demência. isso, né? Então, assim, é um produto muito rico em aromas, sabores, mas também benefícios nutricionais. Então, na hora de escolher um azeite, tenha essa percepção, é isso que é a minha sugestão. Tenha essa percepção de quantas refeições esse azeite vai durar e quantos benefícios nutricionais ele vai te trazer. E aí, sim, a gente vai pesar na balança que não é tão caro nesse caso, porque realmente a gente pega o imediato, o valor imediato daquilo. E usa o azeite muito para cozinhar, confundir ele com óleo também, talvez, assim, né? A aplicabilidade dele, né? Sim, mas ele é um produto muito... O azeite é um produto muito versátil. Tanto ele aguenta altas temperaturas, até 210 graus, sem perder as propriedades. Então, é um mito que não se pode fritar com azeite. Pode fritar, cozinhar em temperaturas altas, que ele vai aguentar essas temperaturas altas. Algumas frituras, né? Algumas investidas ali, é né? algo até mesmo para refogar, cozinhar. E frituras mesmo, como batata frita, por exemplo, no azeite. Ela vai ficar, na verdade, o azeite ainda tem mais uma função. Quando você frita o alimento no azeite, ele cria uma camada que ele impermeabiliza o alimento. Então, a gordura que é absorvida vai ser absorvida em menor quantidade, porque ele está ali impermeabilizado. E essa gordura que for absorvida é riquíssima em vitamina A, em vitamina E, em antioxidantes, ou seja, benefícios que trazem coisas boas para a nossa saúde. Então, o que eu indico é isso, assim, é usar de uma maneira mais versátil o azeite. Falando em versatilidade, me veio uma pergunta aqui. Você tem ou você pratica em casa outros usos para azeite? Passar na pele, passar no cabelo? Que você indica tomar doses sozinha dia a dia? Sei lá, como é que você usa? Se você quer Eu uso amplo. O meu uso do azeite é de uma maneira muito ampla, mas... Dá um gloss na boca, no batom. Eu uso desde hidratação de cutícula, de cabelo. Você usa mesmo em casa? Uso, acho. Puro. É riquíssimo em vitamina E e vitamina A. Olha, então, demais. assim, hidratação... Mulheres que estão me escutando aqui, tirem a maquiagem com azeite. Mentira, É olha. maravilhoso, é maravilhoso. Então, você tira a maquiagem com azeite. Além dele retirar toda a maquiagem de uma maneira muito rápida, muito fácil, principalmente rímel, a gente tem esses benefícios nutricionais hidratantes para a pele. Depois você lava com o sabonete da sua preferência. Então, desde dessa parte de usar como demaquilante, como hidratante de cutícula, de cabelo, de sobrancelha. Que massa. Eu, por ser
jurada de concurso e também formular muitos blends de azeite, eu tenho que provar azeites todo dia pela manhã para ter esse treino, para ter essa minha biblioteca olfativa sempre atualizada. Você faz isso de fato, sim? Faço isso. Tipo em jejum, assim. São 8 amostras que eu provo às cegas. E eu recebo azeites do mundo inteiro. Então, assim, eu tenho essa... Eu me policio, eu me disciplino para ter esse estudo avançado e essa atualização dessa biblioteca olfativa. Porque é muito curioso, porque às vezes a gente tem notas olfativas aqui, de azeites daqui, produzidos aqui, e que na Espanha não tem, por exemplo. Tipo o quê? Por exemplo, couve, talo de couve. Ah, legal. É muito presente em alguns azeites aqui do sul de Minas. E é algo muito dos nossos quintais mineiros. Algo muito do nosso regionalismo. Então, é algo que, por exemplo, uma curiosidade, quando a gente vai para outros concursos internacionais, geralmente a gente leva alguma coisa regional para os outros jurados conhecerem. Então, assim, geralmente eu levo couve, geralmente eu levo Você goiaba. Você consegue levar com verdura em embarque internacional? Sim, porque aí eu entro como jurada, eu tenho um documento, eu tenho que levar um documento realmente pelo Ministério da Agricultura, não é nada, eu levo, mas eu levo com tudo listado e tudo legalizado, digamos assim. Então, couve, goiaba branca e goiaba vermelha. Gente. Porque você imagina, em concursos internacionais são várias pessoas do mundo inteiro. Então, imagina como que eu vou explicar para um árabe o que é uma goiaba vermelha. Não tem como eu explicar sensorialmente uma goiaba. Para ele conseguir jogar o produto e conseguir perceber o que você está percebendo, para que não seja né? defeito. Porque, às vezes, a gente não conhece a nota sensorial e pode dar um defeito. Porque é tudo às cegas e a gente não tem essa conversa, né, anterior. Anterior, sim, mas durante as provas de azeite, não. Então, para que não seja punido um bom azeite, a gente dê como defeito algo que é realmente um sensorial e um atributo positivo de terroir, a gente tem essas falas. E aí a mesma coisa para eles. Tem um banquete e eles trazem muitos temperos. Ah, sim. Muitas são complexos especiarias, os temperos, porque pra gente pode ser um defeito. Olha. Mas não porque realmente é um defeito, mas às vezes por um desconhecimento sensorial daquela especiaria. Legal. Então, é uma vivência, é uma experiência muito rica. Que máximo. Vocês provam as coisas antes todas? Tem uma mesa e falam, bora passar geralmente é um dia essa antes. lista aqui. Geralmente é um dia antes, eles falam, olha, eu trouxe isso aqui para você experimentar, eu trouxe isso aqui, e a gente troca experiências. E realmente é um intercâmbio cultural muito grande. Gente. É muito legal. Então, assim, voltando aos meus rituais. Então, eu provo... eu gosto muito de azeite com iogurte e granola. Então, meu café da manhã, geralmente, a minha granola eu faço com azeite. E um fio de azeite também no iogurte. Porque a gente tem, pela dieta mediterrânea, que é a dieta hoje mais saudável, considerada a mais saudável mundial, a gente tem que consumir 20 ml de azeite por dia. Isso são 2 colheres de sopa. Não é muito. Parece muito quando a gente fala 20 ml, mas não é muito. Se a gente, na verdade, colocar um pouco no café da manhã, um pouco no almoço e um pouco no jantar. Mas, assim, salada de fruta com azeite fica delicioso. Iogurte e granola com azeite fica delicioso. Então, vai pro almoço, aí você refoga, frita ou até mesmo tempera a sua salada. E sorvete também você coloca, né? Sorvete é maravilhoso. Delícia, mousse de chocolate fica delicioso. Nossa Brigadeiro com azeite fica delicioso. Então, assim, o azeite tem um uso muito amplo. Legal. Então, desde demaquilante, hidratante de cutícula e cabelo, passando pela cozinha e tendo ali os seus benefícios nutricionais para nossa saúde, quando a gente utiliza aí pelo menos 20 ml de azeite por dia, que é o que indica
a dieta mediterrânea. Nossa. Antes da gente entrar na sua carreira, que eu tô doido para saber o que ninguém fala sobre a profissão de azeitólogo, você já contou um pouco, né? Eu vi também essa lista de mitos e verdades, que eu acho que é legal compartilhar, que a azeitona preta e a azeitona verde também tem uma ignorância geral, assim, né? Eu achava que era outro tipo, um tratamento, mas ela tá mais velha, a azeitona preta, não é isso? Na verdade, é o índice de maturação. Ah, tá. A azeitona é uma fruta. Então, ela, no início da safra, ela está verde. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai arroxeando. E aí, a gente tem aquele contato com a azeitona azapa, que é aquela azeitona chilena mais arroxeada. E depois ela vai ficando preta. Então, a azeitona preta é a azeitona verde madura. Então, a gente vai ter... E aí, a gente começa a entender... Quando a gente começa a entender, assim, que existem azeites mais amarelados e azeites mais esverdeados. Uhum. Então, azeites mais amarelados, geralmente são de frutas e de azeitonas do final da safra. E que estão mais maduras. Então, vão ter esse tom mais dourado, mais amarelado. E azeites mais verdes são feitos de azeitonas, são produzidos de azeitonas do início da safra, que possuem mais clorofila. Então, ele vai ser mais esverdeado. E por isso que a gente não escolhe o azeite pela cor. É lindo um azeite verde, esverdeado. Pois é, já ia falar assim, então tá melhor esse aí. É hipnotizante. Exato. É hipnotizante. Mas a gente não deve escolher o azeite pela cor dele, porque a cor não vai indicar a qualidade. A cor do azeite, ela vai indicar se foi feito com azeitonas mais verdes, do início da safra, ou azeitonas mais maduras, do final da safra. E azeitonas pretas se comportam realmente como uma fruta madura. A polpa não é tão firme, o caroço solta mais fácil dessa polpa, como qualquer fruta madura. E ela ganha a cor dela, vamos dizer assim, assim, E ela vai né? ganhando essa tonalidade mais escura conforme ela vai amadurecendo. É como seria a cor que ela deveria ter, né? Como o tomate é vermelho, ele tá verde antes, ele fica esse vermelho. Justamente. Então, né, durante a colheita, a gente tem árvores com várias maturações diferentes. Então, o produtor junto com o agrônomo, ele tem que estar muito atento a esse índice de maturação para que o azeite seja bem produzido e que ele tenha um bom azeite produzido. Eu brinco que eu formulo vários blends. Um dos papéis da azeitóloga é formular blends. E eu brinco assim, que eu não faço milagre. Porque se não tiver uma boa azeitona, então se eu não tiver um trabalho muito bem feito no campo, pelo produtor e pelo agrônomo, eu não consigo fazer bons azeites, produzir bons blends de azeite. Então, é um caminho, é um trabalho que a gente trabalha muito, muito em equipe. O campo, o que a gente quer apresentar daquela safra, o que aquela safra nos imprime de melhor, o terroir, porque eu não quero maquiar nenhum sensorial daquele terroir, e que dessa junção o consumidor e o mercado possam usufruir e provar o melhor que a gente teve aí dessa campanha que dura um ano. E você acompanha essas famílias, essas produções, as fazendas durante um ano? Eu acompanho desde sempre. Então, assim, por exemplo, agora a gente tá em plena safra aqui no Brasil. Então, eu já estou acompanhando com os agrônomos a colheita, acompanhando o que a gente tem de índices, o que a gente tem de variedades. Então, a gente já começa a nortear para que no final da safra eu já possa formular esse blend de acordo com o conceito que aquele produtor quer, para o mercado, para o consumidor, mas vai ser um produto premium ou o dia a dia. Ah, tá. Mas eu tenho muito essa é quase um ritual mesmo, para não deixar que o azeite não tenha a impressão e a personalidade local. Eu acredito muito nesse regionalismo. E eu acho que a gente não pode... a gente tem que ter os azeites mediterrâneos como referência, porque eles são referência. São mais de 500 anos de história de referência, de bons azeites sendo consumidos ali.
Mas a gente aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem excelentes azeites. E que, às vezes, se diferem completamente dos azeites mediterrâneos. E não à toa, os azeites aqui do Brasil, da América do Sul, em geral, têm ganhado muitos prêmios internacionais em concursos de azeite. Por essa personalidade, por essa questão realmente de impressão de território local que a gente tem nos nossos produtos. Se você pudesse contrastar o nosso terroir mineiro, né? Acho que o mineiro é muito grande, né? Muito amplo para falar, mas tem muita... na Serra da Mantiqueira é um terroir específico, Poços de Caldas, pode ser, né? Que você falou. Sim. Contrastar isso com, sei lá, com o terroir do Rio Grande do Sul, que hoje em dia desponta na produção nacional, né? Sim. O que é nosso? A gente tem aqui no Brasil uma curiosidade, então, são duas variedades que amplamente foram difundidas nos projetos de olivicultura aqui no Brasil. Uma que se chama arbequina, uma variedade de azeitona que se chama arbequina. A outra que se chama coroneik e a outra que se chama arbosana. Arbequina e arbosana são variedades típicas espanholas e a coroneik é uma variedade típica grega. E quando a gente prova azeites mineiros e azeites do sul, dessas mesmas variedades, a gente tem a percepção, principalmente sensorial, os azeites do sul, do Rio Grande do Sul, são mais intensos, são mais potentes de sabor, de aroma. E os aromas e sabores daqui da mantiqueira mineira principalmente, são sabores mais delicados. Aí você começa a entender um pouco mais do terroir. A mantiqueira, que é uma oliveira, né? Uma olivicultura de montanha. Então, a gente tem a altitude como algo que a gente utiliza a favor, a né? favor. Uhum. E no sul, a gente tem menos chuvas, tem também mais planícies. Então, a gente começa a entender que a mesma variedade em locais diferentes, no mesmo país, como sul de Minas e Rio Grande do Sul, já imprimem completamente diferente esses sensoriais de aroma e sabores. Que demais. E tem uma coisa do solo vulcânico também nessa mantiqueira, não? Tem. O solo vulcânico ele vai tornar o solo menos úmido. Então, porque assim, a gente tem um grande desafio aqui no Brasil, que é a umidade e temperaturas não bem marcadas. A oliveira gosta de solos mais pobres, e de regra. Então, assim, temperaturas bem marcadas, solo empobrecido, pouca umidade. E aqui a gente tem praticamente tudo ao contrário. Muita abundância também aqui. E o nosso solo é muito rico, a gente tem uma umidade elevada e a gente tem esse solo encharcado pelas chuvas. Então, o grande desafio do produtor aqui no Brasil é empobrecer o nosso solo. Que loucura, né? Agora, você estava me dizendo, ver uma coisa que faz muito sentido essa planta ser muito próspera, né? Em terras também muito áridas, e ter sobrevivido tanto tempo, porque ela precisa de muito pouco para fazer muito, né? Na verdade, é isso, assim, é o do simbolismo da oliveira, porque você precisa, quanto mais estresse, essa alquimia ali, olha que loucura, mais gente. Desafio ela tem, mais ela produz. Que doideira, gente. Ela vai contorcendo o caule, ela vai contorcendo para que ela ali, ela poupe a energia dela para dar frutos. Então, quanto mais desafio, quanto mais pobre o solo, quanto mais, né? Mais difícil tiver o clima, mais ela vai produzir. Então, não à toa, por isso que a região do Mediterrâneo é muito próspera para a olivicultura. Que doideira. E também tem essa variação de temperatura muito alta também, né? Tipo um choque térmico, praticamente. Sim, é um choque térmico. Ela precisa realmente de temperaturas muito bem marcadas. E a gente vem atravessando agora mudanças climáticas muito grandes. Então, isso tem afetado principalmente a produção do azeite. E por isso que o Mediterrâneo, agora que está recuperando as 3 últimas safras que foram muito ruins. E por isso que a gente teve um aumento do azeite, do preço do azeite. Porque realmente tiveram 3 safras muito ruins no Mediterrâneo. A desse ano foi melhor, mas para recuperar 3 anos passados, a gente ainda vai ter que evoluir mais algumas safras.
Mas essa mudança climática vem afetando realmente essa cultura agro, que é a olivicultura. E isso deixa todo mundo muito atento, porque a oliveira, ela nos dá sinais de que a gente está fazendo realmente algo errado. Porque se ela se ela precisa de tão pouco, né, e tá dando errado, quer dizer que a gente tá explorando ela além da conta, né? Então assim, Olha. a gente tá realmente agora com estudos muito avançados, estudos avançados do que pode fazer para se tornar mais agro, mais sustentável, um agro mais sustentável para que essas mudanças climáticas diminuam. E também que a gente tenha essa rentabilidade de sempre uma produção contínua do azeite. Agora, isso me conecta com um ponto que eu estava lendo também sobre essa biodinâmica, né? Olivicultura biodinâmica, né? Que tem até um aspecto de homeopatia, astrológicos, ciclos lunares, eu achei maravilhoso. E da agroecologia também, né? Então, seria um antídoto um pouquinho? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que sim. Alguns produtores estão utilizando muito a agricultura regenerativa, a agricultura orgânica e biodinâmica, e realmente a gente respeitar os ciclos. Respeitar realmente o tempo de colheita, o tempo da poda, o tempo realmente o tempo dessa plantação que precisa de no mínimo 5 anos para começar a produzir. Então a gente está muito atento, todos do setor. Todos nós estamos bem atentos para que essa questão da sustentabilidade não é mais algo que a gente tem que pensar. Tipo, o que eu vou fazer agora para melhorar? É algo muito essencial. Condição sine qua non, né? E tem azeites biodinâmicos em Minas sendo produzidos já, né? Sim. Tem 2 azeites mineiros biodinâmicos. Legal. Se eu não me engano, ainda são os únicos da América Latina. Olha. Biodinâmicos, e ficam em Delfim Moreira e em Maria da Fé. Que legal, no sul de Minas. E são plantações muito interessantes que utilizam realmente toda a natureza a favor. E os astros, né? Estrelas. Maravilhoso. Ciclos lunares também, né? Então é muito, muito mais amplo. E algo que eles têm tido resultados bem diferentes de uma plantação tradicional e que não tem essas técnicas de biodinamismo. Então, isso envolve uma quebra de paradigma também, para você conseguir absorver esse tipo de conhecimento e transferir, né? Sim. Eu acho que também tem um preconceito ainda muito grande disso, que não deveria ter. Mas é algo muito novo, né, ainda pra gente, mas que tem dado bem certo. Você consegue perceber diferença no sabor? São azeites mais intensos. Sensorialmente mais intensos. E aí a gente não sabe porque são pesquisas que agora tanto a EPAMIG quanto a Embrapa estão fazendo aqui no Brasil para catalogar esses sensoriais. E esse catálogo precisa de algum tempo, precisa de alguns anos, porque a gente vai, por exemplo, pegar uma variedade de arbequina e vai pesquisar como que ela se comporta no Rio Grande do Sul, como que ela se comporta no sul de Minas, como que ela se comporta no sul de Minas com solos vulcânicos, como que ela se comporta no sul de Minas com essa técnica de produção biodinâmica. Enfim, são esses mapeamentos que a Embrapa e a EPAMIG estão fazendo para que a gente consiga nortear. Por enquanto, é quase algo muito pessoal. Sim. A gente entende que tem uma intensidade, mas não entende o porquê. Olha, e uma pergunta, assim, porque você está me dizendo que investir numa plantação, né, um olival, pode ser? É uma tarefa de longo prazo, um projeto de longo prazo, super arriscado, emocionante. No seu livro você retrata essas histórias, tipo, vai dar certo, não vai, tem essa coisa da frustração. E vira um projeto familiar também, né? Sim, sim. E como que você enxerga, por exemplo, uma entrada de algo que possa ser, por um lado, né, uma oportunidade de você entrar no Brasil, onde é um mercado aberto para receber esses olivais, né, mas por outro lado, assim, você tem que investir agora com muito risco para daqui a 10 anos, talvez, isso prosperar, uma né? tentativa, é um risco muito grande, é uma cultura agro que requer muitos investimentos, principalmente para empobrecer o nosso solo. Porque a gente tem realmente um solo muito rico aqui no Brasil. É também um desafio, e às vezes a gente lidar com essa frustração emocional de não ter uma safra. Por exemplo, esse ano agora, em 2025, no sul de Minas, tivemos uma safra quase nula.
de produtores realmente não terem uma azeitona para colher. Sério, gente? Então é Nossa. muito frustrante, é muito desafiador e muito frustrante às vezes. Mas também é uma alegria muito grande quando você vê o trabalho de um ano render literalmente bons frutos e daquele fruto você poder produzir o azeite. Eu digo que é hipnotizante, é emocionante, eu sempre me emociono. Eu posso ver, enfim, milhares de produções, já vi milhares de produções acontecendo, mas é sempre emocionante porque a gente sabe o desafio de um ano daquele produtor, daquele agrônomo, de toda uma equipe no campo, que não é fácil, tem que acordar cedo, acordar às 5 horas da manhã, e realmente ir para o campo. Tomar conta com um bicho peçonhento, que eu vi você botando umas botas de cano alto, né? Justamente, botas de cano alto, porque é realmente uma área que você vai encontrar cobras, que você vai encontrar aranhas, que é o habitat, né? É o habitat desses animais, desses répteis. Mas é algo que a gente tem que ter cuidado. Então não é fácil, não é tão glamuroso. Pois é. Como às vezes se imagina. Essa cultura agro é muito desafiante. Por isso que eu tenho muito orgulho de trabalhar com agrônomos e produtores muito empenhados. São produtores que querem realmente entregar o melhor. E são estudiosos. E por isso que realmente trazem os melhores maquinários. Trazem as melhores embalagens. Porque ele entende que é um ano de trabalho. Para ver se vai dar certo. Para ver se vai dar certo. E aí sim, ele não vai te entregar qualquer coisa. Ele quer a melhor embalagem escura, que tem uma boa vedação, que ele te entrega o azeite mais fresco. Então é uma junção de coisas que às vezes a gente não tem tanto contato com o agro, né, com o campo, mas que é uma realidade. Por isso que também eu falo que o azeite, às vezes, quando a gente pontua isso tudo, o vidro não é tão... R$70, né? Tá valendo realmente o preço que ele vale no mercado, porque são muitos desafios. É realmente algo muito... Só que, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Imagina. É muito gratificante quando você vê a extração de um azeite, que você vê realmente bons azeites ali sendo produzidos e produtores que realmente estão muito empenhados a se produzir um bom azeite. E roubando um pouco da fala da Ana Marta Sátiro, que veio aqui, ela trabalha química e está por trás da cachaça mineriana. E tem muitos paralelos assim, entre a cachaça de alta qualidade e o azeite, né? E ela fala, olha, tem um produto que pode ser quimicamente legal, ok? E tem um produto que é sensorialmente interessante. Então, para construir um produto sensorialmente interessante, você está trazendo todos esses elementos também, né? Então, acho que é muito mais complexo, né? É um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho como se fosse um perfumista. Você tem vários ali atributos, né? Assim como o perfumista vai trabalhar com várias flores e cada perfume ele vai construir de uma maneira diferente, mas sempre respeitando, né, o que ele tem de conceito da marca ou até mesmo do conceito do terroir daquela flor. E a gente, na minha realidade de azeitóloga, é esse trabalho de um perfumista com a azeitona. Então, assim, é entender o que a safra me deu naquele ano, é entender o que eu tenho de melhor sensorialmente daquela azeitona. E, com certeza, a gente tem muitos azeites com parâmetros químicos bons, aceitáveis, e que sensorialmente a gente não passa. Então, por isso também aqui no Brasil, agora, a gente está tendo mais painéis sensoriais creditados pelo MAPA. Então, agora, no Brasil, com esses painéis, não apenas o laudo químico, mas tem que passar também por esses painéis sensoriais, que é importantíssimo. E a junção dos dois é que realmente vai classificar e qualificar aquele azeite. Porque a gente fica muito preso na acidez. No caso do azeite, a gente fica muito preso à acidez. E a acidez não é sentida em palato, ela não é sentida em boca. A acidez é um índice químico, é um parâmetro químico que indica o quanto aquela azeitona, quando foi produzido o azeite, estava saudável. Então, eu posso ter um parâmetro de acidez muito baixo, porque a azeitona estava muito saudável. Pode ser só sem que, gosto. dependendo do armazenamento, se ele não for armazenado muito bem feito, se ele não foi produzido muito bem feito, ele pode começar a oxidar. Ele começa, por exemplo, a fermentar.
E esses atributos negativos, como fermentação, como essa parte também de uma produção e armazenamento, que tem o azeite mais com contato com o ar, que ele pode ficar mais oxidado, ele pode ter uma acidez, ele pode ter uma acidez baixa, mas os outros índices, por exemplo, o peróxido pode ser muito alto, ele pode ter esses defeitos sensoriais, que a acidez não vai classificar ela é um ponto isso. de 100, né? Isso, então é muito arriscado a gente escolher o azeite pela acidez somente. Porque até a gente tem que entender que ele é um parâmetro químico e é um parâmetro internacional de um conselho que chama Conselho Oleico Internacional. É um conselho mundial com sede em Madrid, que ele tem as regras globais do azeite. Uma das regras classificatórias é a acidez. Então, até 0,8% de acidez é considerado um azeite extra virgem, de altíssima qualidade, porque ele não vai ter defeito sensorial. Agora, passou a ter um defeito sensorial e acima de 0,8% a 2% de acidez, ele já é classificado como um azeite tipo virgem. E aí, depois você tem o azeite lampante, e aí você tem os azeites para refino. O azeite lampante você não pode consumir se você não refinar. Lampante vem de lamparina, para acender lamparinas, né? Para ser combustível. Então, ele não serve para alimentação. E aí, a gente começa a entender que se eu escolho um azeite de acidez baixa e que já está escrito no rótulo extra virgem, é praticamente o mais do mesmo. Então, é um índice de classificação. A acidez classifica, então, até 0,8, ela classifica que é um azeite extra virgem. Ou seja, quando ele foi produzido, ele estava com uma azeitona saudável e que ele sofreu, ou seja, o campo nos entregou uma azeitona muito, muito saudável. A partir daí, a gente tem os outros índices, como o peróxido, que é o armazenamento. Se tiver um contato com oxigênio, por exemplo, ele pode ter um ranço e um mofo, por exemplo, e ter uma acidez baixa. Isso também não é comunicado na embalagem, porque talvez não seja interessante também, não existe espaço de embalagem, a gente está acostumado. É algo que a gente tem esse mito de, eu vou escolher então uma acidez 0,3, 0,2. Tá, mas a gente pensa também o seguinte, que azeites refinados de oliva, que passam um processo químico. A gente está falando de azeite extra virgem, que são processos naturais, sem nenhum aditivo químico. Agora, se é um processo químico refinado de oliva, um azeite refinado de oliva, ele pode ter até 1% de acidez, que é relativamente mais baixo do que o azeite virgem, que não passou por nenhum processo químico e que pode ter até 2% de acidez. Então, se você escolher só pela acidez, você vai pegar um azeite quimicamente tratado e realmente não escolher e sacrificar ali, né? Que realmente teve um processo totalmente natural. E, por exemplo, essa pontuação de 0 a 100, que essas instituições, até a Flosole, que eu sei que você fez um blend que foi premiado lá, né? Parabéns. Sim. É isso que eles estão medindo? Esse acúmulo de pontos dessa cartela, não? A Flosole, ele é um guia italiano, que ele pontua toda a safra, os 500 melhores azeites do mundo. Então, os produtores enviam as amostras daquela safra e eles pontuam sensorialmente. Então, quando você encaminha para um concurso, e aí para qualquer concurso, um azeite, você já tem que entregar o laudo químico. E esse laudo químico são feitos por laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura de cada país. E, a partir daí, sensorialmente, é que ele vai classificar e pontuar aquele azeite. E aí, como ele vai pontuar? O equilíbrio entre frutado, amargo e picante, se ele tem uma evolução de picância, se ele tem uma evolução de amargor, se ele tem um retronasal, uma evolução retronasal complexa. E aí você vai pontuando aquele azeite conforme a complexidade também que ele for tendo. Então, geralmente, azeites com uma pontuação maior,
ele tá muito bem equilibrado entre frutado, amargo e picante, mas também ele tem essa complexidade sensorial e que eu valorizo muito essa questão do local. Porque quanto mais sensoriais locais a gente tiver evidenciado naquele azeite, mais complexo aquele produto vai ser, sensorialmente. Maravilhoso. O que você fez de blend ali? Qual que é? O que você misturou? Como é que foi o seu processo criativo para isso? Esse blend foi muito interessante, porque foi um blend comemorativo de 10 anos de uma produtora ali de Andradas. E nós temos atualmente 9 azeitonas brasileiras. Das chique. 2.000 azeitonas, nós temos 9.000 azeitonas brasileiras. E nesse blend eu utilizei uma delas, que eu adoro, que se chama Grápulo. É uma azeitona que já foi extinta na Toscana, mas que por melhoramento genético na Epamig, no sul de Minas, eles conseguiram esse cultivar. Que massa. Que se chama Grápulo. E aí tem várias denominações. Tem Grápulo 575, 541, mas a Grápulo, para mim, é a grande impressão do terroir mineiro. Olha que legal. É uma variedade com um amargor muito elegante, com uma picância muito tardia em garganta. E acho que isso que deu certo e que deu essa complexidade para esse prêmio vir para essa produtora em Andradas. E eu fiquei bem feliz por isso. Muito legal. Essa MGS Neblina que eu me deparei também é uma outra variedade brasileira. É uma variedade brasileira. MGS por ser Maria da Fé. Então, eles colocaram MGS e aí vão colocando esses números que geralmente são as linhas das mudas que mais vingaram. Gente, tem uma rastreabilidade acurada, imensa. Né? Até mesmo para controle de pragas, de fungos, de rentabilidade de produção. Gente, porque começou já num nível muito especializado. Avançado, né? Muito avançado. Então, assim, são estudos realmente que a Epamig e a Embrapa têm feito para realmente rastrear e entregar o máximo de terroir gastronômico, mas que dê rentabilidade também para o produtor. Para que esse desafio, essa montanha-russa... Seja com umas voltinhas mais com tranquilas. Menos emoção. E aí eu tava vendo uma coisa sobre... Gente, me perdi. Bom, vamos seguir aqui. Eu queria provar esses azeites maravilhosos que você tá... Depois eu vou lembrar aqui de perguntar, mas a gente vai... Não, durante a prova você lembra. Eu trouxe, na verdade, Eu trouxe... Eu literalmente estou formulando 6 blends agora. Gente. Então eu trouxe um azeite para você provar, que é um monovarietal, é uma arbequina, que foi a primeira, né? Na verdade, é uma das primeiras que eles colhem. Então, assim, eu ainda não tenho esse blend formulado. Na hora que eu tiver, eu te mando uma garrafa de presente. Mas é muito interessante para você entender o início da safra. O que é o início da safra e o que são esses sensoriais frescos que eu tanto comento e que eu acho que as pessoas têm que se atentar realmente a esse sensorial mais fresco. E só para quem está nos ouvindo e não está nos vendo, os vidros parecem uma embalagem de perfume mesmo, são lindíssimos, com esse tom esverdeado para proteger, e a gente está usando um copinho azulado, que pode ser um vermelho também, né? Que imagino que cronicamente ele deve blindar essa... Pra que serve? Esse é um copinho, vou te convidar aqui a ser azeitólogo por um dia comigo. Estamos brindando aqui com um shot de azeite. Esse copo é um copo, como a gente prova profissionalmente o azeite. Ele tem esse tom azul, por quê? Ou azul ou vermelho. O que a gente está provando aqui é o azul, com o azul, porque a cor não influencia. Ah, tá. Eu achei que então fosse é para realmente proteção. blindar. Se você pode realmente tentar ver aqui a cor desse azeite, você pode... Entendi. Porque senão vai me sugestionar num concurso internacional. Entendi. Se eu encontrar um azeite mais esverdeado, pode me sugestionar. Esse azeite está mais verde. Logo ele foi produzido agora. Logo ele é do Mediterrâneo. Ou logo ele é do Brasil. Ou logo ele... Vai até e aí longe. minha cabeça vai se perder nessas sugestões que realmente não são válidas. 50 gavetas aí, entendi. Então, ele é azul para
para realmente não interferir na classificação, vou pedir para você aquecer um pouco na palma da mão. A bundinha dele aqui do copo. Você vai perceber que ele encaixa perfeitamente. Gente, que legal isso. É um copo realmente profissional de cata de azeites. Então, a primeira sensação é olfativa. E por isso que a gente está esquentando um pouco esse azeite na palma da mão para soltar os voláteis. E aí, a primeira sensação é olfativa. O que você percebe? Estamos cheirando, hein? Em nariz. Perceba que é algo muito fresco. Já vem algo que vai te sugestionar algo fresco, que seja de verdura. Aqui, vou dando spoilers. Posso chutar que eu tô sentindo uma couve aqui, não? Não, é talo de couve. Não é? Muito é uma talo loucura. de couve. Aqui também tem muito grama recém-cortada. Jesus, que delícia, gente. Grama, assim, algo muito de grama. Aí, se você vai... quanto mais aquecer esse copo, né, esse azeite, mais voláteis vão sair. Então, ele tem um pouco também de banana verde, casca de banana verde. Gente, seu vocabulário tá maravilhoso. Casca de banana verde. Casca de banana verde, algo muito complexo. Então, aqui ele já indica que é um azeite verde. Então, ele é um frutado verde. Maravilhoso. E aí, a intensidade, você vai realmente aqui, na altura do peito, seria um suave, que a gente já não é. Se aproxima, na altura do né? queixo, ele já é médio. Aqui eu já consigo sentir. Entendi. Olha isso, gente. E aqui, não, no peito seria intenso. Aqui seria, médio, no queixo seria mais médio. E no nariz, se eu tiver que realmente chegar muito próximo do nariz, mais suave. Ele é mais suave. Gente, então aqui seria um frutado verde médio. Porque aqui na altura do queixo eu já consigo perceber já alguns voláteis dele. Minha barba tá me atrapalhando. E em boca, gente, que é o demais. segundo parâmetro. A gente vai colocar um pouco de azeite na ponta da língua e vai aspirar para que ele percorra por toda a lateral. E percorrendo na garganta, você vai sentir a picância. Quando você perceber essa picância, respire fundo para a gente ter um retronasal. Se tossir, não tem problema. Achei que se tossir não é bom. Se tossir sou eu. Vamos lá. Nota o amargor. A picância e evolui. Né? O amargor, principalmente na língua, no início da garganta. Ele evolui para uma picância em garganta. Olha, gente. Retoma em amargor novamente. Vai te dar uma sensação de adstringência, de ponta da língua, tá como se fosse vai te fazer salivar. Olha, gente. Você começa a salivar com essa adstringência. E em retronasal, muito, muito verde, principalmente de grama recém-cortada. Você tá com uma percepção muito mais sutil do que a minha. Mas é treino. Que treino. Máximo, e veja como ele evolui e como que ele já tá se tornando elegante. Ele tá ainda amargo, ele tá verde. Parece que você pegou um maço de manjericão, maço de rúcula e comeu. Mesmo. Que loucura, gente. E aí você vai entendendo que esse azeite, tá vendo que ele já vai suavizando e daqui a pouco ele some. Gente, é muito sutil, muito delicado também, muito assim, delicado, muito delicado. Então essa é uma variedade arbequina, é uma variedade até mais intensa do que realmente as comuns. Ela deveria ser mais suave, mas por ser do sul do Brasil essa arbequina, ela tá bem intensa. Entendi. Ela carrega essas notas mais verdes e mais herbal. Alguma coisa que me veio, assim, uma viagem você acha que a gente vai chegar num dia no ponto de ter um azeite para degustar como se fosse um drink em casa ou fazer essas degustações com uma charcutaria, né? Sim, eu acho que a gente tá num caminho de evolução do gosto para isso, para ele ter realmente o que eu costumo dizer e que eu costumo dar como dica. Tenha sempre 2 azeites em casa. Um suave e um intenso. Independente se é blend ou se é monovarietal. Independente da marca e do país. Mas tenha sempre 2 azeites em casa. Um perfil suave e um perfil intenso. Por quê? A harmonização do azeite se dá por similaridade. Azeites mais delicados e suaves com comidas menos condimentadas e mais delicadas e mais suaves. Azeites mais intensos com comidas mais condimentadas e também com sabores mais intensos. É dizer, se você tem uma pizza meio a meio, meia marguerita, meia calabresa, você já precisa desses 2 azeites.
A marguerita... Você põe um, depois você põe outro? Não, a marguerita vai com azeite suave. Lógico, você vai com... E entendi. a calabresa, a pizza de calabresa, vai, por exemplo, com azeites mais intensos. Chiquíssimo. Salada de alface, tomate e palmito, que são mais delicados, azeites mais suaves. Salada com rúcula, agrião, azeites mais intensos. Então, eu sempre indico você ter Legal. 2 azeites em casa. Um com perfil suave e um com perfil intenso. E de preferência extra virgem, porque a gente quer realmente o máximo de aroma, o máximo de sabor e benefícios nutricionais. Maravilhoso. E eu posso ficar comendo com um pãozinho, uma Com charcutaria, pãozinho, só onde o sim. azeite é o protagonista ali. Não tem que Sim. ser necessariamente, né, um complemento, né? Eu acho que é muito rico a harmonização, porque ele vai te dar realmente essa sensação, esse herbal que a gente está sentindo Sim, em pois boca é. agora, Uhum. é uma sensação muito boa, por exemplo, para a gente unir aos sabores das receitas, seja doce. A gente estava até comentando, né, dos bolos feitos com azeite. Então, assim, ao invés de utilizar manteiga, utilize o azeite. Vai ser muito mais saudável. E vai realçar o sabor. E dos vai realçar ingredientes. muito mais o sabor Legal. dos ingredientes. Gente, que Então, a massa. cada 2 colheres de sopa de manteiga, você substitui por 1 colher de sopa Ainda mais de econômico, azeite. como dizer assim, ele é mais otimizado, né? mais otimizado. Olha, Então, mais assim, você magro. vai sentir muito mais sabor do ingrediente do que você está fazendo. Por exemplo, se for um bolo de chocolate, vai parecer que você colocou até mais cacau. Olha que viagem. O azeite, ele tem esse atributo de potencializar sabores. Uhum. Então, eu acho que é o atributo. E eu trouxe aqui pra gente provar uma mistura inusitada. Vamos. Tô aqui pra isso. Eu sou muito amiga do Eduardo Girão. Que já é um veio grande aqui, deu um especialista, já show. veio aqui. É um grande especialista em azeite. E ele... quando nós fizemos um projeto, nós temos um projeto juntos que chama Sabores da Mantiqueira. O Girão, ele visita, né, alguns produtores de queijo e eu, na mesma época, visito as produções de azeite. E depois nós montamos degustações orientadas para que as pessoas possam realmente conhecer os queijos e os azeites e a harmonização de queijos e azeites. E geralmente, no final dessa nossa degustação harmonizada, a gente serve o doce de leite com azeite. Maravilhoso, Que vamos provar é uma mistura agora. inusitada, é uma mistura que não é tão comum, mas que eu comento sempre que se depois dessa mistura, depois que você provar o doce de leite com um fio generoso de azeite por cima, Pra quem não e tá vendo, você você tá comer colocando isso num copinho pra gente provar agora. um pote de azeite, um pote de doce de leite com azeite, a que culpa não é da demais. azeitóloga. Então, porque o doce de... O azeite, ele vai... Com o doce de leite com o fio de azeite... Tô servindo aqui pra mim. Me fala o que eu tenho que sentir pro antes de provar e Cláudio. degustar. Não, você vai sentir menos... Sabe aquele açúcar que às vezes até é enjoativo? Sim. Você não vai Ele sentir blinda isso. isso? Olha. Então, assim, você mistura um pouquinho... Uhum. Ele vai ficar até mais cremoso. Gente, que máximo. Tô provando. Olha. Veja como que as notas verdes de manjericão... Que viagem isso, Como gente. que... Maravilhoso. E assim, a textura muda, realmente ele fica menos doce, né? Fica mais complexo, mais neutro, né? Ele fica totalmente menos doce. Nossa. Fica menos enjoativo. E por isso que eu falo que se você comer agora um pote de doce de leite com azeite, a culpa não é da azeitóloga. Gente do céu. Uma delícia. E é algo Olha eu. inusitado. E isso pode ser feito também com doce de leite, pode ser feito igual a gente está fazendo aqui. Pode ser feito com goiabada. Então, se você tem uma cheesecake, coloca um fio de azeite nessa cheesecake. Mousse de chocolate, brigadeiro, bolos. Então, assim, é muito dinâmico, é muito versátil. É como se você imprimisse vários sabores que estão armazenados no azeite em um, né? Então, são vários temperos ali, de uma certa forma, para enaltecer uma sobremesa, né? Sim, sim. Então, Maravilhoso. assim, é algo que a gente percebe com essa degustação, que esse uso amplo torna também um produto não tão caro.
porque você vai usá-lo de uma maneira muito mais versátil. Então, ele vai muito bem com o bacalhau, ele vai muito bem com a salada, ele vai muito bem com a pizza, com a massa. Ele sacia, né, Ana, mas um pouco mais, ele vai né? muito bem também com uma sobremesa como doce de leite, com uma salada de fruta, com uma granola, Um sorvetinho. com um sorvete, sempre agregando esses benefícios nutricionais, Sensacional. além de sabor e aroma. E eu acho que ele te reduz, talvez, a vontade de comer muito, porque ele te dá uma blindada no estômago, não dá? Sim. Ele tá. vai impermeabilizar o estômago. Então, ele vai deixar que o organismo não absorva mais lentamente. Desde seja o álcool, o açúcar. Então, ele vai realmente... o alimento ele vai ser em doses homeopáticas. Uhum. Então, isso também é um grande benefício. Sensacional. Ana, eu tenho que te deixar aí, infelizmente. Tá ótimo o nosso 212 papo. pautas aqui. Eu ia te perguntar o que era germoplasma, mas eu tô com a sensação de que vai render mais meia hora de conversa. Verdade. Ana, o que você trouxe de frase pra gente? Todo final de programa a gente pede pros nossos convidados inspirarem o pessoal para o próximo episódio. Eu costumo dizer que sempre me perguntam qual o melhor azeite. Qual o melhor azeite do mundo? O melhor azeite do mundo é o azeite fresco. A palavra azeite vem do árabe azait, que é o suco da azeitona. E como qualquer suco, quanto mais fresco, melhor. Então, não escolha o azeite pela acidez. Escolha pelos benefícios frescor, de aroma, de sabor, de picância e também de amargor. E azeitem-se. Azeitem-se. Azeite a vida, né? Porque Azeite a vida. Hoje, gente, você entregou tudo, deu uma aula de todos os temas aqui nesse universo de azeite. Obrigada. Obrigado, Ana. Foi muito legal. Eu Nossa, fiquei tô muito aqui... feliz mesmo. Que bom. E espero voltar mais vezes. Venha, porque tem que falar um pouco mais sobre sua carreira, sobre como você descobriu o universo do azeite. Você estava me contando fora do microfone, é uma história super bonita. Quero falar das famílias, enfim. Gente, eu tô horrorizado com o tamanho da pauta desse universo. É um riquíssimo, universo né? muito amplo e é um produto que está no nosso dia a dia. Muito legal. É um produto que faz parte do nosso dia a dia, das nossas refeições. Então, é um produto que, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente tiver acesso, melhor. Porque a gente vai escolher melhor. Então, é algo que o que eu espero é que depois desse nosso bate-papo, que as pessoas possam escolher melhor os azeites, usar de uma maneira mais ampla. Não usar de uma amarrar maneira... a mixaria, vai botar azeite em tudo, sim. Coloca azeite, inclusive, no Passa doce na de unha, leite. no cabelo, não tira a maquiagem. Tira a maquiagem. Melhor comprar de galão. E azeite realmente é algo que é um fio condutor que cria bons elos. Amei. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima. Inclusive, vou incluir essa frase sua na outra que você me entregou. Um fio condutor de bons elos, eu achei que é exatamente o que a gente construiu aqui hoje, Foi né? mesmo. E eu fiquei bem feliz que deu certo. Obrigada, Ana. Volta mais. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com motion e montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!